Estamos de volta com o programa de carrinho e vamos então para a entrevista da semana. Colorado de quatro costados, paixão que transborda de emoção, que vem do coração. Neste sábado, o papo é com Lelê Bortolatti, comunicador do Grupo RBS e torcedor do Internacional. Boa tarde, Lelê. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. E de arrancada, já conta para a gente como que começou a tua relação com o Inter, paixão pelo clube, envolvimento. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cássio, tudo bem? Obrigado pelo convite de trocar essa ideia contigo aí. Prazer estar aqui. Cara, meu envolvimento com o Inter começou desde muito pequeno, né? Meu pai era colorado fanático, assim, e quando eu nasci, cara, em 1973, era tradicional pendurar um par de sapatinhos rosa na porta do quarto quando nascesse uma menina e um par de sapatinhos azuis quando nascesse um menino. Meu pai, já querendo que eu fosse colorado, não admitiu pendurar um par de sapatinhos azuis e pendurou um par de chuteiras. Umas chuteiras bem pequenininhas que eu tenho até hoje, né, cara? E depois disso, meu pai começou a me levar no estádio muito cedo. Meu primeiro jogo eu tinha 5 anos de idade e com 6 anos eu já assisti Grenal no Beira-Rio e também a final do Brasileiro de 1979 contra o Vasco, eu estava presente lá. Tenho algumas lembranças desses jogos, poucas, né, porque eu era muito jovem. Mas eu comecei aí no estádio em 78, aí depois em 79 já peguei o time campeão, né, tricampeão brasileiro invicto, e daí a coisa só embalou. Passei por todo o horror dos anos 80 e 90, indo no estádio, tudo que é jogo, cara, eu ia tudo que é jogo mesmo, assim. E depois a glória de ver o Inter chegar no topo do mundo, cara, passei por tudo. E é isso aí, meu envolvimento com o Inter vem desde muito pequeno. Em paralelo ao teu amor pelo Internacional, tem o trabalho na comunicação. É uma paixão na mesma intensidade? Dá uma passada por essa história também. Meu lance com a comunicação é muito doido, cara, porque eu sempre quis fazer jornalismo. Na verdade, eu passei no vestibular de jornalismo e comecei a estudar jornalismo, mas aí por falta de grana eu tive que sair da faculdade. Eu fazia Unicinos, na época não tinha grana, tinha que trabalhar, então eu não consegui pagar. E comecei a trabalhar com música e tal. Na época eu já fazia produção de show e tal. Aí depois virei empresário de banda, né, cara? Comecei a empresariar um monte de banda que começou a fazer sucesso no Rio Grande do Sul na segunda metade dos anos 90 ali. Comunidade Ninjitsu, Ultraman, Tequila Baby. Depois, num segundo momento, nos anos 2000, Cachorro Grande, Fresno. Essas bandas todas eu trabalhei a produção executiva delas e tal. E simultaneamente a isso eu fui conhecendo muita gente do rádio, né? Porque eu levava as bandas nos rádios, nas rádios, nos veículos de comunicação e tal. Então fui adquirindo amizades com muitos radialistas. E aí a coisa acabou se unindo quando, em 2008, o Fetter me convidou para eu começar a fazer parte do Bola nas Costas, né? Porque era só segunda-feira à noite, né? E aí eu comecei e aí depois até saí da Atlântida em 2014, quando eu fui participar de um projeto de YouTube chamado Grenalizando, mas depois em 2015 o Fetter me convidou para voltar efetivamente no Bola, quando ele passou a ser diário, né? Na época até chamava TL Grenal, e a partir disso eu assumi meu posto na Atlântida. Eu já não estava mais trabalhando com as bandas, eu já tinha enchido o saco de ser produtor de banda, eu estava querendo dar uma mudada na vida, e aí vim trabalhar na Atlântida de corpo e alma, e a partir disso acabei também entrando pro time da Gaúcha, né? E também escrevo para a GZH, acabou se juntando tudo, né? Deu essa coincidência, cara. Eu até tentei voltar para a faculdade de jornalismo em 2004. Fiz mais um semestre, mas na época eu viajava muito, porque na época eu me mudei para São Paulo com a Cachorro Grande e com a Fresno, logo no final de 2004 a gente foi para São Paulo, e aí eu também não consegui dar sequência na faculdade depois, mas eu sempre escrevi assim, cara, depois nos anos 2000 ali, 2008, 2009, 2010 eu acho, talvez 2011, não lembro exatamente, eu escrevi pro Kazuca, o Blog Colorado, eu sempre gostei de escrever assim, então na realidade eu não sou formado em jornalismo, mas eu executo o jornalismo há muito tempo já, né? E Lelê, fora a responsabilidade natural do microfone, muda o pensamento e a análise de algumas questões quando o torcedor sai da arquibancada e vai para esse outro lado, para o lado de cá do balcão.
tendo acesso a determinados bastidores? Cara, a responsabilidade, ela existe, né, cara? Porque, pô, eu sempre encarei com responsabilidade quando eu vi que a coisa começou a ficar séria, porque eu não posso falar... Já tem muita gente falando bobagem por aí, né, cara? Então eu tento sempre dar a minha opinião baseado em fatos, em verdades e no que eu acredito, né, cara? Claro que muita gente vai discordar das minhas opiniões e tal, mas a responsabilidade eu sempre tive cuidado desde que eu comecei a me manifestar publicamente, seja por redes sociais, e ela só aumentou a partir do momento que eu entrei pro Grupo RBS e que dou minhas opiniões em microfones gigantescos, como os que eu falo aqui, né? Mas assim, cara, é até importante deixar bem claro isso, que eu nunca tive nenhum tipo de restrição de Grupo RBS. A gente ouve muito essa função de, porque o Grupo RBS, os donos são gremistas e os colorados que trabalham lá dentro, eles têm que mudar a opinião para garantir seu salário. Cara, isso não existe, cara, isso não existe. Eu vou defender o Inter sempre, né? Até onde eu acho que tem que defender o Inter. Porque eu já falei muito mal do Inter em vários momentos aqui, porque aí eu discordei das coisas como estavam sendo feitas no Inter, dentro ou fora do campo, né? Eu tenho um embate muito forte com o grupo do Pífero desde sempre, né? Porque eu não gosto, nunca gostei do jeito que eles lidavam as coisas com o Inter, até porque eu fui conselheiro durante 8 anos e eu vi muita coisa acontecendo dentro do conselho. Eu fui a reuniões políticas e aquilo me causou um estranhamento, um certo nojo, assim, de questões políticas, tanto que em 2016 eu deixei de ser conselheiro, mesmo sendo convidado para concorrer em 3 chapas diferentes naquela eleição, mas eu já tinha tomado a decisão 1 ano antes, 2015, já tinha decidido que eu não queria mais, até porque quando eu assumi esse papel de um dos integrantes do Bola, quando o Bola passou a ser diário, eu não achei que seria ético eu fazer parte de um determinado movimento político dentro do Inter e ter microfone à minha disposição todos os dias. Eu achei que ia ser muito mais útil pro Inter eu estar apenas no microfone aqui, do que fazer parte da política do clube, né? E acho que acertei, cara. Acho que eu sou muito mais útil pro clube hoje do que eu era quando eu fui conselheiro, assim, porque conselheiro realmente tem que ter bastante estômago, né, cara? Então é assim, cara, a responsabilidade, ela existe sempre, porque eu me considero uma pessoa responsável, cara. E acho que isso tem que refletir nas coisas que eu falo, ainda mais num microfone desse tamanho. Óbvio que uma hora ou outra a paixão ela vai falar mais alto, porque eu nunca vou deixar de ser o colorado do jeito que eu sou, né, cara? E é isso aí. Eu tento passar a verdade. Às vezes vai incomodar, às vezes vai agradar. Vai fazer parte sempre. Esses últimos anos têm sido intensos para ti. De início, fazendo a galera no Beira-Rio. Depois, passando a analisar os jogos como comentarista identificado. O que é mais angustiante nos 90 minutos? Sofrer sozinho ou ver a galera passar o perrengue? Cara, isso aí é uma questão bem complexa, assim. Na realidade, as duas coisas são muito angustiantes, né, cara? Porque tu vê, cara, antes, quando eu era repórter de torcida, ali tinha toda aquela interação pré-jogo, depois durante o jogo. Então, pô, cara, aquilo era uma função bem prazerosa de fazer, assim, porque aquilo ali basicamente já era o meu, como é que eu vou te dizer assim, quando eu ia pro estádio, eu também ficava interagindo com a torcida antes, seja bebendo uma cerveja, tá? Claro, quando eu tava trabalhando agora com o microfone, não bebia, mas rolava aquela interação pré-jogo, aí depois durante o jogo eu me comportava como um torcedor mesmo, né? Vivendo o clima do jogo, torcendo, vibrando. Teve vários gols do Inter que eu vibrei com o microfone aberto e tal, e é bem isso que a empresa queria, com certeza, né, cara? Quando bota um repórter identificado ali. Mas aí agora, fazendo os comentários, né, e com a questão da pandemia, eu não pude ir no estádio ainda, cara. Aí tu imagina o desespero que eu fico de ficar vendo o jogo. Eu moro a 1 quilômetro do Beira-Rio, cara, sabe? Eu moro muito perto do Beira-Rio. Aí eu não posso ir no estádio porque eu tenho que fazer a jornada esportiva e tenho que ficar dentro de casa, porque eu não posso ir no estúdio da rádio pela quantidade de pessoas e também não posso ir pro estádio pela quantidade de repórteres que podem entrar, de profissionais que podem entrar. Então, cara, é angustiante pra mim ver o jogo da TV, sabendo que eu moro do lado do Beira-Rio, e pra mim não existe nada que me tire de um jogo do Inter no Beira-Rio, né?
E por outro lado também é angustiante tá fora do clima de jogo, assim, sabe? É muito complicado isso para quem viveu a vida inteira indo no estádio, sabe, cara? Tomara que isso se resolva logo e eu possa voltar pro estádio, cara. Até porque eu tenho curiosidade em saber como eu vou me comportar fazendo comentários, tentando ser o mais responsável e isento dentro de umas, né? Mas eu acho, eu não sei exatamente como eu vou me comportar fazendo comentários no estádio, vivendo o clima do jogo, porque a gente sabe que viver o clima de jogo no estádio é completamente de viver em casa, né, cara? Hoje em dia eu vejo os jogos sozinho na minha casa e às vezes a minha mulher, né, vê meus gritos e tal, porque eu faço tudo com o microfone. Esses dias eu até dei um grito dentro de casa lá, com que eu larguei, xinguei o Patrick e o microfone estava aberto, né? Mas eu sou bem assim mesmo, cara. Com o Internacional eu sou intenso. E a saudade do estádio, Lelê? Em função do trabalho, tu ainda não voltou ao Beira-Rio, não é? Então, exatamente como eu te disse na resposta anterior, né? Cara, é angustiante pra mim, cara. Essa é a palavra, angustiante. Eu tá fazendo um jogo do Inter de dentro da minha casa, sabe, completamente isolado do mundo, com fone de ouvido, só ligado no link da transmissão e vendo a imagem na televisão da minha casa, sabendo que eu moro a 1 quilômetro do Beira-Rio, sabe, cara? Isso é uma coisa que me deixa muito angustiado, assim, sabe? Agora mesmo, esse Grenal, cara, sabe? Como é que vai ter um Grenal e eu não vou no estádio? Saca? Pra mim é desesperador. Mas, enfim, é a norma e é o trabalho, né? Agora eu quero que tu fale sobre o momento atual do Inter. Faz um balanço desses últimos anos e o objetivo atual de vaga na Copa Libertadores. Cara, eu acho o momento atual do Inter bem médio, assim, né, cara? Tipo, esse negócio de ficar disputando ali 7º lugar, 6º lugar, 5º lugar, 4º lugar, é uma coisa assim que, porra, não tem mais saco pra isso, saca? Muitos anos fazendo isso. Ano passado, quando a gente tava disputando a liderança, sabe, com um grupo bem limitado, como é esse grupo do Inter, aí o Kudê foi embora, né, cara? Eu acho que o Kudê estava realizando um trabalho incrível no Inter, porque levar esse grupo, porque é praticamente o mesmo grupo, né? Levar esse grupo à liderança do Campeonato Brasileiro. Cara, o Inter estava vivo na Copa do Brasil, o Inter estava vivo na Libertadores, o Inter era líder do Campeonato Brasileiro e o cara foi embora, saca? Por questões assim que até hoje não se explicaram direito, assim, né? Mas realmente havia problemas internos com ele lá, principalmente de parte de alguém da diretoria, né, cara? Eu já tentei ir atrás dessas informações, mas ninguém sai de um time líder do campeonato nacional, né, cara? Tudo bem, eu até entendo ele pelo lado pessoal, a gente estava no meio de uma pandemia, o Brasil, essa bagunça toda que foi a gestão da pandemia, e o cara resolveu pegar e ir para um país de primeiro mundo, morar numa cidade que tem praia. Eu, no lugar dele, talvez eu teria feito a mesma coisa, mas aquele Inter do Kudê me deixou muita saudade, né, cara? É só a gente pegar um parâmetro do que era o Inter um ano atrás e o que tá o Inter hoje. Há um ano atrás, com o Kudê, o Inter era líder do campeonato. A gente estava disputando a liderança do campeonato pau a pau com o Flamengo. Empatou aquele jogo 2-2 com o Flamengo no Beira-Rio, jogando de igual para igual com o Flamengo. E hoje o que a gente está disputando? O 7º lugar. Uma vaga na Libertadores e afundar o Grêmio no rebaixamento, sabe? Tipo, é muito pouco isso pro Inter, cara. É muito pouco. Tudo bem, tem uma mudança de diretoria, uma diretoria que agora tá muito... Ela deixou bem claro, né, que se vencesse a eleição, o primeiro ano seria um ano para pagar contas, etc., estabilizar a parte financeira do clube e, obviamente, que isso ia refletir dentro do campo. Então tudo bem, mas pro ano que vem eu quero algo mais, cara, sabe? O Inter tem que buscar contratações para reforçar o grupo de novo. Se dispensou um monte de gente esse ano, se aliviou a folha salarial, mas tem que buscar contratações pontuais no ano que vem, principalmente de gente mais experiente. Tem muito guri bom no Inter, mas que para deslanchar precisa ter jogadores mais experientes ao seu lado. O Inter vai ter que fazer um movimento de mercado muito parecido com o que fez lá em 2004, 2005, de achar jogadores experientes, mas que ainda tinham vontade de vencer, como Jorge Wagner, Yarley, Klemer, Índio, Fernandão. Vai ter que ser isso aí, entendeu? Estamos aqui conversando com Lelê Bortolatti, comunicador do Grupo RBS, comentarista identificado dos jogos do Internacional na Rádio Gaúcha. Agora a gente vai falar, Lelê, se tem Inter, se tem Grêmio, tem rival, tem rivalidade. E como é a tua relação com a torcida do Grêmio?
relação com a torcida do Grêmio eu acho que é boa, assim, cara, sabe? Primeiro que eu tenho familiares gremistas, assim, né? Toda a família da minha mãe é gremista, assim. Então eu sempre me dei bem com gremistas, assim. E óbvio que muitos gremistas me xingam nas redes sociais, principalmente os mais raivosinhos, assim, porque não gostam da corneta e tal, discordam das minhas opiniões porque eu sou colorado e eles são gremistas. Aquele raciocínio mais simplista da rivalidade Grenal, né? Que na minha opinião, acho que emburrece muito o debate futebolístico, a gente achar que a nossa rivalidade é parâmetro para alguma coisa. Acho que sim, tem que ser, mas tem que haver um limite, entendeu, cara? A grenalização, ela faz parte da nossa história. Os dois são gigantes porque um sempre quer ser melhor que o outro, mas às vezes acho que isso vai para um lado totalmente estúpido, né? Principalmente de parte de violência e de críticas de um lado pro outro, porque um é colorado, porque o outro é gremista, assim, sabe? Principalmente essas coisas que são mais paranoicas, assim, eu acho bem absurdo, assim. Mas a minha relação é boa, cara, sabe? Eu conheço, debato futebol com um monte de gremista, tenho um monte de amigo gremista. E uma coisa, assim, cara, que quem me acompanha sabe, cara, eu nunca desrespeitei o Grêmio como instituição, sabe? Eu tenho noção do tamanho do Grêmio, cara. Sabe, eu não vou chamar o Grêmio de timinho, essas coisas assim, sabe? Óbvio que eu vou fazer minha corneta, vou pegar nos pontos fracos, né? Se o Grêmio cair de novo, eu vou passar o ano inteiro me arriando, terceiro, rebaixamento, tem coisas que são inevitáveis, né, cara? Mas eu não, entendeu? Eu não vou menosprezar coisas estruturais do Grêmio, coisas históricas do Grêmio, porque aí também eu acho que é burrice, entendeu, cara? Assim como eu acho que é estúpido um gremista falar que o Inter nasceu em 2006, né? Que é uma das cornetas mais estúpidas que eu já vi na vida, assim, né? Porque automaticamente o cara que fala isso, ele tá dando a entender, por coerência, ele tá dizendo que o Grêmio nasceu em 83, então ele tá apagando 80 anos de história do Grêmio. Então é um nível de burrice que realmente é difícil de entender, assim. Mas então eu não rebaixo essas coisas do Grêmio, assim, que eu vejo muita gente fazendo, assim, por exemplo, Mundial. Eu acho que o Grêmio tem Mundial sim, cara, sabe? É um Mundial diferente, um Mundial mais simples, mais fácil de ganhar, porque é uma partida só, né? É óbvio. Mas é claro que eu acho que o Mundial do Inter é muito maior do que o do Grêmio, porque é um campeonato mundial com outros clubes que tu corre o risco, sim, de perder uma semifinal como a gente perdeu. E os próprios gremistas sentiram na pele agora como é difícil uma semifinal de Mundial há pouco tempo, né? Mas né, acho que o Mundial deles vale bem menos que o nosso. Mas tem Mundial sim, né? Essa é a minha relação com o Grêmio. Você acredita que o Grêmio ainda pode escapar do rebaixamento? Cara, a única coisa que eu acho que vai fazer o Grêmio escapar do rebaixamento é realmente, assim, acontecer uma arrancada heróica, né? Porque a gente vê o time do Grêmio até evoluindo, cara. O jogo agora contra o Atlético Mineiro foi um bom jogo do Grêmio, assim. O resultado foi absolutamente injusto, assim, eu achei, né? Mas assim como o Inter, quando enfrentou o Galo e perdeu de 1-0, também foi injusto o resultado, né? Mas mesmo que a gente ache que é justo ou não justo, o Galo tem mais condição técnica, tem mais peças, né? Tem mais qualidade e acaba decidindo o jogo, né? Mas realmente, assim, eu vi partidas horrorosas do Grêmio esse ano, assim, que realmente fazem jus à posição que o Grêmio está na tabela. Mas agora esse jogo contra o Galo talvez tenha sido um jogo de superação, provavelmente o Grenal vai ser um jogo de superação também. E acho que a parte anímica do Grêmio vai ter muito a ver com o restante do campeonato, o resultado do Grenal. Não tem como fugir, né? Se o Grêmio ganha o Grenal, certamente o Grêmio ganha um gás para tentar escapar nessa reta final, mesmo que hoje o percentual, a possibilidade do Grêmio de cair seja de 80%. Mas, cara, eu acho assim, a gente não tá falando de um time ruim na sua qualidade técnica efetiva, sabe? O Grêmio tem bons jogadores, então daqui a pouco dá uma liga ali. É que o Grêmio não tá dando a liga, né? Justamente pelo contrário, o Grêmio tá com muito azar, né? E colorados vão lembrar certamente do ano de 2016 que o Inter não tinha um time tão ruim, mas o Inter tinha todo um problema administrativo, que hoje a gente tá sabendo melhor como é que era, né? E tem também a questão da zica, né, cara? O azar. A zica, quando bate, não adianta. Foi o que aconteceu nesse jogo do Grêmio agora contra o Galo. O Grêmio já era pra ter aberto o placar no início do jogo. Teve bola na trave, gol anulado, sabe? E aí o Galo vai lá no primeiro ataque e faz um gol. Isso acontecia com o Inter em 2016. Então é nessas coisas assim que a gente vê que o time realmente está se encaminhando. Mas acho que ainda existe chance sim, porque tem muita qualidade ali, cara. Pô, tu tem o Douglas Costa, tem o Ferreira, sabe? Tem o Borja, tem o Campaz,
que é um menino, mas me parece um bom jogador, sabe? Pô, o Lucas Silva, eu sempre gostei dele como jogador, no Grêmio ele talvez não rendeu tanto, tem o próprio Jeromel e o Kahneman, que já não são os mesmos, mas estão ali, o Grêmio tem 2 bons goleiros, então quer dizer, qualidade tem, agora eu não sei o que tá acontecendo lá dentro, né, cara? Eu quero mais que o Grêmio caia de novo, mas não acharia muito incrível não que o Grêmio se recuperasse, porque peças tem, né, cara? Está faltando alguma coisa lá dentro. Por toda a rivalidade, especialmente fatos dos últimos anos, o clássico com o Grêmio, vencer o Grêmio, torna-se muito especial para o Inter? Ah, sem dúvida nenhuma, né, meu? Sem dúvida nenhuma. Esse jogo de hoje esse Grenal de hoje é a grande chance que esse grupo do Inter, eu não digo os que chegaram esse ano, mas esse grupo, os integrantes desse grupo que está há anos aí, com uma estatística amplamente favorável ao Grêmio, nomes como Edenilson, Patrick, Cuesta, Lindoso, Dourado, Lomba, sabe? São jogadores que, cara, tu pega a estatística deles contra o Grêmio nesses últimos 3 anos, é vergonhosa, sabe? É muito ruim. Então os caras agora eles têm uma oportunidade de vencer o Grêmio, de realmente mostrarem pra torcida que eles podem ser úteis para o Inter ainda. Porque, cara, é muito tempo que o Inter não ganha nenhum Campeonato Gaúcho. Entendeu? Então, pô, e esses jogadores que eu tô falando, principalmente que tu pegar aqui o Edenilson, o Cuesta, o Dourado também, eu gosto muito dele como jogador, mas, cara, o Patrick, são jogadores que precisam ganhar alguma coisa com o Inter para que a torcida continue apostando neles. Então, eles tiveram esses últimos anos todos, assim como com uma estatística amplamente desfavorável a eles no confronto com o Grêmio. E agora eles pegam o Grêmio dentro da zona de rebaixamento, né, no Beira-Rio, sabe, já com torcida, com apoio do torcedor. Então a única coisa que eles têm que fazer é ganhar esse jogo, cara. Eles não conseguiram ganhar nada nesses anos, nada. A gente só quer que eles ganhem o jogo de hoje. Então se não ganhar também, aí eu acho que esses jogadores, eles passam a ser dispensáveis já na virada do ano pro Internacional. Outro instrumento de uma partida de futebol que está muito na moda, alguns até acabam machucando o equipamento eletrônico em si, que nada tem a ver com isso, não é? Mas, enfim, dá muita polêmica. O VAR hoje, Lelê, te tranquiliza ou te incomoda mais? Ah, com certeza me tranquiliza, cara. O VAR é uma ferramenta que chegou para ficar e a gente vê, cara, que os erros, na sua grande maioria, eles são corrigidos, né? Tem decisões equivocadas? Tem. Mas isso eu falo desde o início de quando o VAR foi implementado no futebol brasileiro. O grande problema que o VAR enfrentar no Brasil são as pessoas que manuseiam o VAR. Assim como os erros técnicos dos árbitros que a gente vê são cometidos por pessoas. Aí o VAR agora permite que essas pessoas possam corrigir os seus erros. E não é todo árbitro que quer corrigir um erro. Aí tu vai também pro ego do cara, né? Pro cara, às vezes, é difícil ele errar e admitir que errou. E o próprio... E uma coisa que me incomoda demais no VAR é a interferência do VAR na decisão de campo, sabe? Porque às vezes parece que o próprio ego do juiz do VAR quer ser maior do que o ego do juiz de campo. Então a gente não sabe exatamente. Enquanto não liberarem os áudios, a gente não sabe o que está sendo falado, o que está sendo decidido. Existem absurdos que são feitos com o VAR, assim como existiam absurdos que eram feitos antes do VAR. Só que antes do VAR a gente não tinha nem a chance de ver se estava errado ou não. A gente tinha ali a imagem, a nossa opinião e tal, mas hoje a gente tem a comprovação do que é errado e o que não é. Então, claro que o VAR me tranquiliza e tomara que ele evolua. O problema é que no Brasil as coisas, mesmo com tecnologia, são difíceis. Pô, quem olha jogo dos campeonatos europeus vê que os caras, além de mostrar as imagens rápidas, decisões são rápidas, o VAR interfere muito pouco na decisão de campo. Então, aqui no Brasil, às vezes fica 5, 6 minutos para os caras tomarem uma decisão. Isso é uma vergonha, cara, sabe? Pelo amor de Deus, invistam nisso, porque quanto mais lisura houver, mais gente o futebol vai trazer para si. Por que aumenta muito a audiência dos campeonatos europeus? Por que as TVs estão interessadas em transmitir os campeonatos europeus? Porque lá é tudo muito simples, é muito claro. Tu pega o futebol americano, o juiz, quando toma uma decisão, ele abre o microfone para falar para todo mundo ficar sabendo. Aqui é aquela coisa, tu nunca sabe se foi quando é que o VAR vai chamar, quando é que não vai, quando é que o juiz... não sabe se o VAR chamou e o juiz ignorou.
sabe? Então, esse é o problema do VAR. A tecnologia é maravilhosa. O problema é que tem algumas pessoas que estão envolvidas com a tecnologia que realmente parece que elas querem continuar atrapalhando. Muito bem, muito obrigado, Lele Bortolatti, nosso convidado dessa semana do programa de carrinho. Valeu por ter aceito o nosso convite. Figura aí que o torcedor colorado adora acompanhar, sempre nos pós-jogos, antes, durante as partidas. Alguém que lida muito bem com a emoção do torcedor, mas que sabe ser crítico no momento em que é necessário. Valeu demais pela tua participação e para finalizar, deixa um recado aí para a galera colorada nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Pô, cara, o recado aí, em primeiro lugar, te agradecer o espaço aí, cara, agradecer o convite, sempre à disposição para trocar uma ideia aí. E pra galera colorada que tá ouvindo aí, pô, cara, vamos... Eu acho que o lance é seguir acreditando, eu acho que é cobrar da diretoria uma reforçada no plantel pro ano que vem, né? E agora, principalmente com a retomada do estádio com a sua capacidade máxima, que os torcedores voltem pro estádio. Eu sei que a galera aí da região, tem muita gente daí que se desloca pro estádio em tudo que é jogo, e eu, sou um cara que eu, abertamente nos microfones, nas minhas redes sociais, eu sempre falo muito, faço questão de elogiar muito, de alavancar, assim, sabe, de elogiar mesmo essas pessoas que se deslocam das cidades do interior para ir pro estádio. A gente sabe que a logística é muito mais difícil, né, cara? Pega um jogo numa quarta-feira de noite, a galera tem que trabalhar no outro dia de manhã, o cara vai dormir 2, 3 da manhã quando mora no interior. Então eu respeito muito o torcedor do interior, cara. Então eu peço pra gurizada que volte pro estádio, que volte ordenadamente pro estádio. Aproveito a pedir também que respeite todas as normas ainda de higiene que está se tendo, né? Distanciamento, usem máscara, vamos fazer tudo que for possível para a gente cada vez mais ajudar o Inter a poder ter a capacidade máxima do estádio liberado e que volte a ter o nosso apoio na arquibancada direto, voltando a o 100% da capacidade e da nossa normalidade como vida de torcedor, né? E é isso aí. Dizer pra gurizada que quiser continuar me seguindo lá no Instagram, @LeleBortolassi, né? Eu volto e meio, eu troco uma ideia com a galera ali sobre Inter, sobre música e tal. Convidar a galera para continuar ouvindo os programas que eu apresento aqui nas rádios do Grupo RBS, seja de futebol, seja de música. E te agradecer aí mais uma vez pelo convite, obrigado, e já desejar também para todo mundo aí um bom final de ano, uma virada de ano espetacular, e que ano que vem todo mundo tenha muito mais saúde, que a gente se livre de uma vez por todas dessa pandemia desgraçada, e que o ano que vem seja um ano melhor para todo mundo, não só de saúde, mas também de trabalho, de oportunidades, e que principalmente, em especial a torcida colorada, o Inter volte a conquistar alguma coisa, porque um clube do tamanho do Inter não pode ficar tanto tempo assim sem conquistar ao menos um campeonato gaúcho. Valeu, Cássio. Obrigado aí mais uma vez e um bom Grenal para todos nós hoje, e que o Inter vença. Este foi Lele Bortolatti, comunicador do Grupo RBS, comentarista identificado dos jogos do Internacional na Rádio Gaúcha, bateu papo com a gente, colorado, grande figura, grande conversa.